Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangaque. Os segredos do exército de Kaido e os verdadeiros efeitos das Smiles e Akuma no Mi One Piece 940. Vamos ver então galera aí sobre essa análise, né, que acho que é uma análise, uma review, alguma coisa assim do anime pelo que parece, porque é o episódio 940, eu não acompanho nem o anime nem o mangá, então eu deduzo que seja, porque se eu não me engano o anime tá 50 episódios atrás, e aqui ele vai possivelmente analisar o que aconteceu aí no anime, alguma coisa do tipo relacionado ao exército do Kaido e as Smiles, né? Vamos ver então galera o que ele vai comentar sobre isso. Se eu tiver errado aí também me corrijam nos comentários, ou talvez eu já saiba aqui durante o vídeo, mas se eu não me lembrar ou perceber, me corrijam aí nos comentários pra me saber. E se vocês estiverem gostando de ver aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo, play! Heróis nem sempre são os que vencem, algumas vezes são os que perdem. Mas eles continuam lutando, continuam sempre voltando. Não desistem nunca. É isto que faz deles heróis. E o que todas essas histórias têm em comum, eu lhes pergunto, é que todas elas um dia têm um fim. A jornada de Yazu é uma delas, e o interessante é que as pessoas só morrem quando são esquecidas, e esse samurai do país de Wano será para sempre lembrado pelos fãs. Mas junto disso temos o fato pra lá de curioso das Smiles e suas consequências catastróficas para o povo de Wano. A falta de emoção e que nem mesmo lamentar uma perda terrível de uma pessoa querida é possível. Como isto aconteceu? Qual o elemento secreto das Smiles e como ela nos revela a falha na fruta de Momonosuke, indo um pouquinho mais além, como as Smiles revelam segredos das Akumas no Mi. Quer saber todos esses detalhes? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Mano, que louco, porque assim, smile, se eu não me engano, tem a ver com sorriso, alguma coisa assim, a palavra no português. Mas parece que ela tira o sentimento de quem usa no anime. Fala galera, claro que uma letra no inglês já muda tudo, né? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio, meus amigos, pra mim o melhor de todo o arco de Wano. Quando me perguntam qual eu gosto mais, do anime, do mangá, eu gosto de ambos, mas tenho que ser sincero que nessas cenas emotivas o anime se sai melhor por conta das músicas que colocam, por conta da romantização, por conta da vida que é dada aos personagens. Exato. Esse episódio foi muito bom e vou trazer mais alguns detalhes bem curiosos para vocês sobre a criação das Smiles, sobre a fruta artificial de Momonosuke e como elas nos explicam e revelam segredos das Akuma no Mi. Então assiste até o final que esse vídeo tá muito legal, principalmente para os teoristas de plantão. É novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no Galáctico, já deixa aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos das Smiles. Quero comentar sobre isso, sobre anime e mangá no final do vídeo com vocês. Então o episódio continua com a execução de Yazu, onde ele diz que tudo era parte de um plano que ele criou como forma de brincadeira. E este foi um raciocínio muito rápido da parte de Yazu. A rebelião vai viver para lutar mais um dia por conta disso. Yazu também conta que se recusou a se curvar a Orochi no passado, quando este veio atrás dele e de outros 3 Daimyos perder a sua lealdade. Yazu e esses Daimyos resistiram bravamente a Orochi, mas acabaram sendo derrotados pela força devastadora de Kaido. A grande questão aqui levantada é porque Kaido precisa de Orochi e o motivo da fera manter alguém como Orochi ativamente no poder. E falando nele, é bem nesse momento que Orochi chega à execução. Yazu grita para ele sobre a maldição que assombra o seu coração. Um homem de mente tão estreita que nunca poderia alcançar o Shogun Oden. Temos um flashback de Yazu junto das 9 bainhas, todos jovens, todos arruaceiros, mas que foram roubar dinheiro de Yazu para conseguir ajudar Oden. Eles deviam suas vidas a Kozuki Oden e Yazu acaba lhes dando dinheiro, mas os alerta para utilizar esse dinheiro de forma sábia, estudando e aprimorando as suas habilidades para poderem servir Oden de forma justa quando esse se tornasse o verdadeiro Shogun do país de Wano. O que eu achei muito curioso nessa cena é que no mangá temos Izo, criança, desenhada ali de forma bem óbvia. Já no anime eles colocaram uma cena bem rápida e até mesmo maquiaram um pouco esta cena para pensarmos que era o Kiko, mas não, aquele ali de fato é Izo, aquele que estava ao lado de Barba Branca na guerra de Marineford. E essas explicações
vão vir com o tempo para quem assiste o anime. Já no presente vemos alguns remanescentes dos detentores ficando extremamente magoados com aquela cena da crucificação de Lord Azul, quando eles percebem que aquele era o homem que os ajudou quando eram jovens. Sabemos que Oden foi expulso de casa por seu pai, possivelmente foi o Yasuo que o acolheu e o ensinou durante todo esse período conturbado de sua vida. Yasuo tem uma presença paterna tanto para Oden quanto tem para Kinemon e os outros detentores, e agora ainda assume toda a culpa pela suposta brincadeira da rebelião. Yasuo então pensa consigo mesmo sobre o plano e o futuro do país de Wano, apostando tudo em Kinemon, Momonosuke e nos retentores de Oden. Por 20 anos o país de Wano permaneceu sem o herói. Yasuo acaba sendo baleado e executado. Em um ponto ele estava errado, que não havia heróis em Wano. Um equívoco de sua parte, pois o herói sempre esteve ali, ajudando os mais fracos ou se mantendo vivo à espera da conclusão da profecia. Toda chama para se iniciar precisa de uma faísca. A vida de Yasuo se esvai, mas sua alma viverá para sempre. Todos saúdem um dos maiores heróis de todo One Piece. A musiquinha é bacana. Certamente um dos episódios mais tocantes que eu já vi em One Piece. Quando me perguntam sobre qual prefiro, o mangá ou o anime, tenho que ser sincero que o anime consegue realmente fazer qualquer um ficar com os olhos suados pela vida que a animação consegue trazer aos personagens. Oda já é um mestre em nos fazer se apaixonar por personagens que aparecem em poucos capítulos ou episódios. Interessante que ele também raramente acaba matando, tirando a vida de alguém no mundo de One Piece. Ele já disse em entrevistas que só mata um personagem se a morte for de significado absoluto. Podemos ver isso em todas as suas mortes no passado. Barba Branca, que morreu para reacender a grande era dos piratas. Ace, que morreu por Luffy. Pedro, que deu sua vida para que os Chapéus de Palhas pudessem escapar de Big Mom. Assim, o grande consolo na morte de Tonoyasu é que a sua morte terá grandes ramificações à frente da trama. Nesta cena temos Otoko e os outros chegando e há uma comoção triste em todos. Mas as pessoas da cidade de Ebisu não conseguem parar de rir. As pessoas choram, mas as pessoas também continuam rindo com lágrimas em seus olhos, incluindo a jovem Otoko, que é filha de Yasuo. Zoro, sem entender nada, quer impedi-los de rir porque não há graça naquela cena, mas Hiyori o detém e diz a ele o real motivo. É assim que eles são, não importa se eles estão tristes, eles só podem rir. Suas expressões faciais foram tiradas deles por conta das smiles que Kaido e Orochi trouxeram ao ano. Claro, Caesar, faz sentido. Caesar, tinha sentido que eu falei mesmo. Deve não tinha me dado conta disso, claro. Isto só serve para tornar esse o melhor episódio do arco de Wano até agora. O efeito de retirar emoções, deixar a pessoa em um sorriso eterno é deveras macabro e pesado. Mas vamos lá, vamos desmitificar tudo sobre as smiles, inclusive revelar por que esta fruta artificial de Momonosuke foi considerada uma falha. Bom, ficamos sabendo que as pessoas sorriem eternamente por conta das smiles. E se voltarmos um pouco durante o processo de criação desses frutos, temos o componente secreto de Caesar, o SAD ou SAD, que literalmente traduzido fica como triste. A composição química desse SAD possivelmente consiste em uma sopa de diferentes genes e extrações de DNA de diversos animais. A injeção desse produto químico diretamente em uma fruta, ou digamos, cultivá-los através de sementes, significa que esse produto químico consiste em variedades de animais. O que reforça isso é a grande variedade de soldados que Caesar possui com partes de animais implantadas, sem contar que as smiles são uma forma de pseudozoans. E a fruta, quando cultivada, vai expressar o poder daquele animal cujo gene é dominante naquela fruta em particular. Lembre-se do fator de linhagem, o nome dado ao DNA no mundo de One Piece. Ele é a chave de tudo aqui. O gene dominante de uma fruta smile específica vai expressar o poder e habilidade
desse DNA dominante. Assim, por exemplo, o gene de um lobo pode ser dominante em uma fruta Smile, enquanto um gene de um rinoceronte pode ser a dominante em outra fruta Smile. E também é a razão pela qual estas Smiles são apenas frutos de Zoan e não temos paramécias ou logias. Porque você não pode extrair genes ou DNA do tempo, da gravidade, da borracha, entre outros elementos. A criação das Smiles consiste em 2 estágios. O segundo estágio é bastante compreensível e bem fácil de deduzir, porque vemos eles nas fazendas de Dressrosa, todo o cultivo das Smiles. A primeira etapa, porém, é onde está o segredo de tudo. E isto é na fabricação da substância radioativa chamada SAD ou SAD, que é então transferida para Dressrosa, onde acaba alimentando em fluxos controlados aquelas macieiras. E como elas absorvem água e nutrientes daquele ambiente controlado, elas absorvem aqueles produtos químicos do SAD durante o processo. Com isso, todas as frutas produzidas devem conter vestígios desse químico SAD. Naturalmente, algumas frutas produzidas vão conter mais produtos químicos do que as outras. Aquelas com mais produtos químicos têm designs de anéis circulares em todo o corpo da fruta da maçã. Mas aquelas em que o design do anel circular não cobre todo o corpo da maçã são percebidos como sendo uma Smile fracassada. Qual a grande diferença de uma para a outra? As com sucesso dão poderes de animais ao seu usuário, mesmo com drawback. E as fracassadas roubam as suas emoções, colocando um sorriso eterno na pessoa. Então, tecnicamente, o DNA é uma substância real do mundo de One Piece. E com quantidade de animais que Caesar tinha em estoque, ele extraiu o máximo que pôde. Mas mesmo isto não foi o suficiente. Então o que ele fez a seguir foi produzir mais desta substância, sintetizando com materiais radioativos. E funcionou perfeitamente, claro, para os padrões de Caesar. É por isto que há até mesmo um sinal de radioativo no tanque químico do SAD lá em Punk Hazard. Mas olha que curioso, no arco de Arabasta temos Laço, o cachorro do Mr. 4, que se comporta muito como um usuário de Smile. Laço é uma arma, entre aspas, que comeu uma fruta original, uma Akuma no Mi da Zoan. Na verdade é um processo de fusão criada pelo Dr. Vegapunk, mas só vimos isso acontecer 3 vezes no total durante a série. Com Laço, Funk Freed, que também foi criado por Vegapunk, e com Smiley, que foi criado por Caesar. Agora sabemos que Vegapunk, ao lado de Judge Vinsmoke, descobriu sobre o fator linhagem e que as Akuma no Mi afetam o DNA do seu usuário quando são consumidas. Judge passou a utilizar o fator linhagem para produzir o seu exército de clones, enquanto Vegapunk provavelmente investigou mais o seu relacionamento ligado com as Akumas no Mi. Claro, agora a mando do governo, depois que ele acabou sendo preso pela marinha. Mas Vegapunk provavelmente percebeu que, ao entender como uma Akuma no Mi modifica o fator de linhagem de uma pessoa, você seria capaz de replicar isto em objetos inanimados e conceder a eles habilidades únicas. Imagine o potencial de uma arma que pode disparar sozinha. E ao testar com frutas Zoan, ele descobre algo incrível: que o objeto, além de ser capaz de se transformar em animais, ganha senciência. Ou seja, o objeto antes inanimado agora tem a inteligência do animal em que se transformou. Vimos isso com Laço e com Funk Freed. Uma vez ele foi capaz de extrair os aspectos de uma Akuma no Mi que mudam o fator de linhagem. Vegapunk então pode tentar aplicar todo esse conhecimento para criar frutas artificiais, chegando tão longe ao ponto de criar a fruta de Momonosuke, que sabemos que foi considerada um fracasso. E temos o grande X da questão: por que essa fruta é um fracasso? É aqui que Caesar entra para nos mostrar um pouco mais. Depois de retornar a Punk Hazard, Caesar começa a tentar fazer frutas falsas para Doflamingo, as fracassadas Smiles. Ele conhece o processo de Vegapunk, mas não sabe todos os detalhes. Ele cria Smiley, gás que alimentou com a fruta do Axolotl com sucesso. E sabendo que este é o primeiro passo, tenta fazer engenharia reversa na fruta que falhou de Vegapunk para fazer a sua própria.
A partir dos estudos de Vegapunk e da sua fruta artificial, Caesar cria o SAD, o SAD, e depois as Smiley. Observem a conexão do nome entre Smiley e Smiley, isto não é mera coincidência. Como Kaido é o principal comprador desses frutos, Doflamingo queria um exército de feras. Caesar se concentra então nas frutas Zoan. O problema com os frutos do Smiley de Caesar é a senciência. A fruta artificial que ele se baseou não é uma Akuma no Mi de verdade. Elas servem apenas para invocar as mudanças no corpo de um usuário. Assim como o laço, que ganhou consciência após ser alimentado com uma fruta Zoan original. Depois que um usuário come uma fruta Smiley, seu corpo acaba ganhando um tipo semelhante de sensibilidade, mas levando a resultados catastróficos. Speed e Holden, sendo membros de alto escalão na tripulação de Kaido, provavelmente comeram as primeiras amostras das frutas de Caesar e obtiveram o pior resultado possível na questão de transformações que são instáveis, nas quais grandes partes do seu corpo se transformam no animal em questão. E no caso de Holden, por exemplo, o seu animal ainda ganhou senciência, assim como o laço e Funk Freed, devido à parte animal que se manifestou nele. Por isso o leão se move e age como quer. Mas conforme Caesar fazia mais frutas, ele foi capaz de refinar ao seu estilo os Smiles, resultando em usuários como o Batman ou o Gazella Man. No entanto, o processo ainda é o mesmo. Assim como você pode dar a uma arma uma capacidade de se transformar em um cachorro, você pode dar ao corpo de alguém a capacidade de se transformar em um hipopótamo ou um leão, porém para sempre. Então, em vez dessa pessoa se tornar um usuário de Akuma no Mi, seu corpo não o faz pelas falhas nos estudos das Smiles, mesmo aquelas que concedem poderes. Vegapunk teve sucesso em todos os aspectos que Caesar errou. Ao contrário de quase todos os usuários da Smiley, o corpo inteiro de Momonosuke se transforma em um dragão, ao invés de apenas partes dele. Ao contrário de Holden, ainda utilizando ele como um bom exemplo, o dragão de Momonosuke não tem consciência própria, visto que ele ainda é ele mesmo quando muda de forma. A fruta de Momo é o que uma fruta Smiley perfeita deveria ser. Uma transformação perfeita sem a sensibilidade que normalmente acontece quando você concede poderes a um objeto. Utilizando uma Zoan, provavelmente Vegapunk não classificaria Momonosuke como um usuário original de Akuma no Mi, e sim apenas uma criança cujo corpo pode se transformar em um dragão. É provavelmente por isso, isto é muito importante, que Vegapunk considerou aquela fruta um fracasso. Ele não criou uma fruta Zoan no sentido tradicional. Um usuário Zoan pode acessar um formulário de transformações com uma forma híbrida, mas talvez Momonosuke não tenha uma forma híbrida. É uma transformação tudo ou nada, ou é humano ou é dragão. Assim como não vimos objetos acessando a forma híbrida das frutas originais, Momo talvez não consiga esse feito. E é por isso que as Smileys podem nos explicar aí por que a fruta artificial é falha e como se conecta às Akumas no Mi. É isso, eu falo bastante, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e elucidado um pouco essa questão das Smileys, como elas explicam diretamente o fator liagem, por que não temos frutas artificiais de Logias e Paramestres, porque você simplesmente não consegue puxar um gene de dentro dessas frutas. Já com Zoans é bem diferente, o processo de Vegapunk é quase perfeito, quase perfeito. A de Caesar é uma falha completa. O problema da de Caesar é que além de ser uma falha, você tem uma falha dentro de uma falha. Isto vai ser explicado no próximo episódio. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa um likezão. Muito obrigado se você chegou até aqui. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Mano, desculpa aí em primeiro lugar sobre não comentar muito durante os vídeos relacionados aí principalmente ao One Piece, do Mangake, do Bruno Bandeira, essa galera, porque geralmente eu gosto de prestar muita atenção nesse tipo de conteúdo deles pra conseguir absorver a informação de verdade, já que é um conteúdo
que eu não assisti, entendeu? É diferente quando eu assisto, por exemplo, outros canais que pegam momentos ou lutas ou coisas assim de animes e colocam que eu consigo me emocionar e sentir a emoção do momento, tanto porque eu já posso ter visto, quanto porque é emocionante. Aqui eu tô aprendendo algo sobre o anime, uma história, então eu tenho que prestar bastante atenção, então eu prefiro não comentar, tanto pra mim prestar atenção, tanto pra não atrapalhar vocês de assistirem o vídeo também. Bom galera, eu vou comentar, em primeiro lugar, o Vegapunk realmente é alguém que tem um conhecimento gigante, com certeza vai fazer muita diferença no futuro de One Piece, quando se encontrarem aí e ele revelar muitos segredos, com certeza vai pro mundo de One Piece em geral, porque pra fazer tudo que esse cara faz não requer um conhecimento gigante, não é qualquer um. Se fosse assim já tinha outros Vegapunks aí no mundo de One Piece. E eu fico pensando, em relação, vamos dizer assim, sobre as frutas que conseguem se transformar em animais, em algum tipo de, alguma espécie animal, é só genético, será? Ou será que tem alguma ligação com o reino antigo? Eu não sei se é o reino antigo que fala, que é o reino aquele que tem as histórias, aquela que ninguém conseguiu descobrir, todo mundo quer descobrir, que é tão misterioso quanto o One Piece, que dizem que as respostas estão tudo no One Piece, né? Eu fico pensando, mano, se for alguma parada mais pesada, né, que pode ser alguma parada relacionada a capturar os animais, a torturar os animais, ou não só os animais, pessoas ou coisa do tipo, porque vamos dizer assim, se tem como transformar, por exemplo, o Chopper, por exemplo, com uma Akuma no Mi, que ele era um animal e vira com racionalidade de pessoa, ou uma arma, que é uma arma e consegue ter raciocínio de um animal. Então, algo a mais que só genética deve de ter, acredito eu. Então deve ter uma explicação bem louca quando isso daí for entrado mais a fundo, tá ligado? E uma coisa que eu queria comentar lá, que eu falei no início do vídeo, era relacionado a mangás e animes. Eu acho que a gente vive num mundo em que, por enquanto, talvez porque a maioria do público que é muito fã, que lê mangá, não aceita quando a galera diz que gosta de anime mais do que mangá, tá ligado? Eu acho que a gente vive num mundo ainda que, tipo, as pessoas, tu não pode falar, tá ligado? Tu não pode falar, eu prefiro anime do que mangá, que aparecem milhares de pessoas pra te criticar. Agora, se tu fala, eu prefiro mangá ao invés de anime, tu é o super cara, ninguém vai te criticar de nada, tu tem total respeito de todo mundo. E isso é errado, tá ligado? Nada contra quem gosta de mangá. Ok, ótimo vocês aí que gostam de mangá. Só que também é super comum a pessoa gostar de anime. Eu mesmo prefiro muito mais anime. O Evandro deu os motivos aí agora do porquê ele acha anime melhor mesmo também. A questão do mangá é sempre aquela mesma, entendeu? O mangá, ele sempre, pra quem é mais fã dentro do mundo dos animes e dos mangás e tudo mais, e HQs, sempre vai pesar mais pra quem gosta desse lado a falar que o outro lado é melhor, porque esse lado é sempre o que lança mais, é o que vem mais frequente, é o que sai primeiro. Por exemplo, a história tá muito mais avançada sempre no mangá, então a galera sempre vai, que é fã disso de verdade, vai apoiar o mangá muito mais do que o anime, porque o anime sai porque o mangá existe, tá ligado? Mas isso não tira o fato de, como ele mesmo disse, o anime dá vida aos personagens, ele tem trilha sonora, ele dá vida às batalhas, ele dá vida às falas, a gente descobre como é a voz do personagem, como é as expressões faciais, entre milhares de coisas que acontecem, que torna assim um anime melhor. Então tem que se tornar um pouco mais comum aí a galera comentar sobre isso sem ter uma raiva gigante de quem gosta de anime, tá ligado? Porque cada um tem direito à sua opinião, porque até o próprio Evandro, pra ter noção, que é um cara antigo tanto de canal no YouTube, tanto de leitura de mangás, como ele mesmo diz, até ele, quando vai comentar sobre anime, ele tem que se explicar, tá ligado? Não é simplesmente chegar, não, eu prefiro anime por isso, isso, isso. Ele não, tem que se explicar, porque senão a galera chega em peso falando, não, mas não tem como anime ser melhor que mangá. E isso é meio errado, tá ligado? Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo aqui. E se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!